Oi, eu sou Isabela Xavier e essa história, diferente das outras, ninguém me mandou. Na verdade, eu tava em Ubatuba semana passada e eu fui numa ilha que é a Ilha Anchieta, mais conhecida como a Ilha do Presídio, e lá o guia turístico me contou que antigamente lá funcionava um presídio de segurança altíssima e não tinha muito acesso ao continente, porque era uma ilha e tal, poucos barcos e canoas, esse tipo de coisa. E lá teve uma grande fuga em massa, uma vez. E aí eu pensei, nossa, é uma história bacana, né? O Ricardo tá aqui. Uma história bacana pra contar pra vocês. Bom, o que aconteceu? O guia tava me contando que antes da chegada de uma pessoa muito importante na ilha, era um presídio de segurança máxima, onde tinha muita briga, tinha muita confusão, era sempre muito instável, sempre moraram muitos policiais na ilha, então, além dos presidiários, tinham muitos policiais e tinha a família dos policiais ao entorno, então, vocês vão ver pelas fotos que tem só mato, assim, mas antigamente eram uns campos onde a galera fazia as plantações e as famílias moravam, tinham várias casas e tal, ele era bem habitado lá, pelo funcionamento do presídio em si, até mais ou menos a chegada do Portuga. O Portuga, ele é um preso muito conhecido aqui no Brasil, porque ele foi responsável por fazer o túnel do Carandiru, o túnel que muita gente fugiu, muita gente fugiu. E aí quando ele fez o túnel do Carandiru e foi capturado, mandaram ele pra a Ilha Anchieta, pro presídio de segurança máxima, e quando ele chegou, os presos lá falaram, mano, a gente sabe quem é você, e a gente quer muito sair daqui, você trata de bolar um plano. E foi o que ele fez. Ele bolou um plano muito simples e que foi muito bem executado, por isso que ele deu certo, se for assim pode dizer, né? Quando ele chegou lá, ele ficou umas semanas observando a situação, como se dava tudo. E ele percebeu que o barco com os mantimentos nunca chegava, 15 em 15 dias. Nunca tinha um dia específico que o barco ia chegar também para evitar esse tipo de fuga, assim. Se os presos soubessem toda vez que chegasse o barco, ficava mais fácil de saber quando fugir para pegar o barco, né? Então, o que ele fez? O primeiro passo de tudo foi todos os presos, ele fez todos os presos ficarem muito calmos e sempre darem bom dia, boa tarde, boa noite para os policiais. Isso ia criar uma sensação de estabilidade e de pacificidade no lugar. Uma coisa mais de confiança. E vocês vão entender o porquê que isso é tão importante. Bom, o Portuga fez isso. Ele chegou lá, falou para todo mundo dar bom dia, boa tarde, boa noite, sem briga, acabou rebelião, acabou tumulto, nada mais disso. O segundo passo foi, você já deve ter visto em filmes que quando tem uma rebelião, quando tem uma briga ou uma fuga, esse filme de cadeia, toca uma sirene, né? Como essa história bem antigamente, naquela época não tinha sirene, pelo menos não naquele presídio, que nem os presídios dos Estados Unidos têm nos filmes. Mas pra avisar que estava tendo alguma coisa de errado, tipo uma rebelião, uma fuga, eles usavam um tiro de fuzil. Então, pra qualquer outra coisa, eles davam um tiro de pistola em armas menores, mas o tiro de fuzil significava alguém tá fugindo ou uma rebelião começou, é pra ficar em alerta. Bom, então eles tinham que acabar com isso. O que ele fez? O diretor do presídio, ele gostava muito de caçar os animais e os pássaros que ficavam ali na ilha. Tinha um preso específico que ele ficava varrendo as folhas e fazendo toda a jardinagem e tal. E todos os momentos que o diretor tava fazendo tiro pra caça, esse tipo de coisa, ele tava perto porque ele tava sempre cuidando ali do jardim. E aí o Portuga chegou pra esse preso e falou assim, olha, toda vez que ele acertar, você bate palma, você deixa o ego dele lá em cima. Aí o cara falou, tudo bem. E aí passaram-se muito tempo e o diretor atirava e o cara falava, nossa, mas você é muito bom, meu Deus do céu. E o cara ficava, isso mesmo. E o ego dele foi aumentando. E aí depois de um tempo o Portuga chegou pra outros prisioneiros, 2 prisioneiros, e falou assim, vocês têm que desafiar o diretor a atirar em um de vocês enquanto vocês correm. Vocês vão desafiar que ele não consegue acertar vocês. E os caras falam... Eu fico imaginando os caras ouvindo isso e falando, mas ele vai acertar. Eu não quero apostar isso. Mas aconteceu que eles fizeram uma aposta e o diretor, quando ele ia atirar nos caras, ele viu que com aquela arma pequena padrão, ele não ia conseguir acertar. Então ele foi e deu um tiro de fuzil. Não pra matar os caras, mas só perto, assim, sabe? E aí, quando ele deu o tiro de fuzil e todos os outros guardas perceberam que ele começou a atirar com o fuzil dentro da ilha, esse sinal de alerta foi por água abaixo. Então ele já tinha... Então uma das coisas que podia ferrar o plano já foi por água abaixo. A terceira parte do plano,
que é uma das mais legais, é basicamente o seguinte. Como é uma ilha, e tinham várias trilhas pra se fazer, e não era tipo assim, um presídio onde tudo ficava ali no presídio. Tipo, se aqui eram as celas, aqui ficava a casa de armas, aqui a cozinha, era tudo muito espalhado por lá. E a casa de armas ficava numa trilha muito alta, quase pro ponto mais alto da ilha, e até a casa de armas só tinham acesso os policiais. Mas um preso. Nossa, as palavras fogem, elas só tem não. Mas tinha um preso específico, que era o Lagosta, que ele podia cortar o cabelo dos presos e também dos policiais. Então ele tinha acesso tanto ao presídio quanto à casa das armas. Porque como tava tudo muito pacífico, como tava todo mundo dando bom dia, boa tarde, boa noite, não tinha mais confusão, ninguém suspeitava de nada. Claro que, assim, suspeitava, mas era muito tranquilo, sabe? E isso foi ao longo de muito tempo acontecendo. Então o que o Portuga falou pro Lagosta? Ele falou, Lagosta, quando você estiver na casa de armas, você olha a posição de cada uma das armas, a posição delas em referente à janela, à porta, telhado, tudo, e você desenha pra mim. Então ao longo do tempo, o Portuga ia lá cortar, o Lagosta ia lá, cortava o cabelo da galera, voltava e desenhava tudo nos croquis. Então eles tinham, tipo assim, muitos papéis com a planta e a posição de cada uma das coisas que tinha lá dentro. E uma coisa muito importante, como ele estava entre os policiais, ele ouvia a conversa dos caras. Então ele soube o dia exato, que era o dia 20 de algum mês, que era o dia 20 de algum mês, que ia chegar a embarcação com os mantimentos. Bom, então tava tudo certo, e no dia 19 eles iam fazer a rebelião. Quando eles estavam prestes a fazer, um X9 dedurou eles. E eles fizeram, não, como é que a gente vai fazer agora? Tava tudo pronto, eles sabiam quando o barco ia chegar, eles sabiam a posição de cada uma das armas, quem ia fazer o quê, só que eles foram dedurados, então por isso a ilha tava com muito policial lá dentro. Eles tinham que, tipo, por mais que tivesse muito preso, tinha muito policial, eles nunca iam conseguir tomar conta deles. Então o que eles fizeram? Eles pegaram esse X9, mataram ele, obviamente, e aí na contagem de noite, o diretor pegou e falou, tá faltando um, onde é que tá o cara? E aí como todo mundo tava de bem, sabe? Tava todo mundo confiando nos caras, todos os presos falaram, olha, faz um tempo que ele tá falando em sair da ilha, em tentar ir nadando pro continente. E aí o diretor ficou, não acredito nisso, como assim? E aí ele mandou 100 policiais nos barquinhos procurar o cara na água, ali ao redor da ilha. Quando o diretor tirou 100 policiais da ilha, ficou muito mais fácil para executar o plano. E aí no dia 20, eles renderam vários policiais, teve um policial que foi morto com um tiro de fuzil, e aí nesse tiro, os outros policiais pela ilha, como o diretor ficava caçando com um fuzil agora, acharam que fosse nada demais, e aí eles renderam todo mundo, renderam o familiar, todo aquele caos, e aí eles só estavam esperando a embarcação. Pegaram todas as armas porque eles sabiam onde estavam as armas, eles só estavam esperando aquele barco chegar, e aí um deles teve uma ideia, ele falou assim, nossa, mas a gente vai fugir daqui, mas os caras têm os nossos documentos, eles sabem quem são a gente, eles têm as nossas fotos, sabem quem são a nossa família e tal. E toda essa documentação ficava num almoxerifado, que quando se um dia você for visitar a ilha, você entra e você dá de cara com esse lugar. E aí eles falaram assim, vamos tacar fogo nos papéis, porque aí a gente consegue se livrar de toda a documentação, eles não vão ter mais documentação sobre a gente, e naquela época não tinha Facebook, nem WhatsApp, nem nuvem, então era, se livrasse de todos aqueles papéis, tava todo mundo bem. E aí eles tacaram fogo, só que o fogo pegou também no almoxerifado e quase naquela casa principal. E aí quando o barco, com todos os mantimentos, estavam chegando perto da ilha, eles viram um incêndio num presídio de segurança máxima. E aí o cara do barco falou, nem a pau que eu vou até lá. E aí ele voltou, e aí o plano tava indo por água abaixo, e aí eles resolveram pegar umas embarcações pequenininhas que estavam na ilha pra coisas de emergência. E aí quase todos os presos foram embora, mas todos eles foram capturados e muito tempo depois o último preso foi capturado na Bahia. E essa é a história. Bom, gente, então eu gostei muito dessa história porque eu não sabia da existência de um presídio de segurança máxima numa ilha aqui no Brasil e muito menos de uma fuga nele. Então, se você tiver algum outro fato histórico incrível que aconteceu na sua cidadezinha ou em algum lugar no Brasil que não é muito comentado, você pode deixar nos comentários ou deixar nas minhas redes sociais. E mande suas histórias, e eu tô indo em busca da pessoa que salvou cachorrinhos do incêndio. Eu vou achar você. E até a próxima!